Existe o lado da mulher caseira, né? Mas tem a mulher que vai lá e laça, que faz a comitiva. Então, assim, é muito interessante como evoluiu essa questão da mulher no campo. A gente, na verdade, aprendeu muito errando. E não é fácil trabalhar com família. É uma coisa muito difícil. É. Pai, né? Estamos aqui em mais um podcast alusivo aos 75 anos de fundação do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. E temos três presenças ilustres aqui de associadas para conversar um pouco sobre a história do Sindicato Rural, de toda a presença feminina no Sindicato Rural, da mulher no campo. Estamos aqui com a Cláudia Novaes Guimarães, a Marisa Coim, Isso. e a Heloísa Moraes. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Toda, vamos dizer assim, a presença feminina no campo e o Sindicato Rural na vida de vocês, né? Então, boa tarde. Eu gostaria de conversar um pouco com vocês. Nossa, uma satisfação poder estar aqui e ainda dividir com essas duas mulheres incríveis, né? Como diretoras aqui do sindicato. Satisfação mesmo. Marisa, você tem uma parte, vamos dizer assim, histórica aqui no Sindicato Rural pelo seu pai, né? Por ele ter sido presidente, e você também aqui conosco como diretor atuante, fazendo toda a parte, muitas vezes aqui de cerimonial, enfim. Como é que você, conta um pouco da história do sindicato, como é que você veio para o sindicato? Claro, o seu pai sempre teve no início de tudo, e como é que você vê isso hoje, né? Lembrando daquela época, conta um pouco para a gente. Bom, na verdade, o papai, me parece que ele foi um dos fundadores aqui, Sim, né? E foi o primeiro presidente do presidente. Sindicato Rural. Quer dizer, a influência dele em todos nós, filhos, sempre foi muito grande na maneira como ele sempre trabalhou e a paixão que ele sempre teve pelo gado. Na verdade, ele se apaixonou ao longo da vida dele, do caminho dele, porque ele, quando casou com a mamãe filha do autonomista, do Leonardo Corrêa, né? E aí o vovô foi um dos precursores de trazer o Nelore vermelho para cá, e o próprio Nelore. E aí aquilo empolgou. O papai tinha gir, né? A fazenda dele, Água Branca, aqui na saída, né, para Rochedinho, ele tinha gir e o vovô falava que vai ter nada gir, você tem que ter o melhor, não sei o quê. E fez a cabeça do papai que ele foi mudando aos poucos e foi se apaixonando pelo gado Nelore. Nesse período, quer dizer, eu nasci no Rio, o papai morou durante 25 anos no Rio, foi esse período que eu nasci. O Dr. Paulo era advogado. Papai é advogado, né? E ele tinha a advocacia dele aqui, mas ele, desde pequenininho, ele nunca se conformou de dizer que ele era paulista. Ele era sul-mato-grossense. Não, porque ele sempre foi divisionista, né? Então, ele sempre não deixava ninguém, vamos dar um título de... Não quero, eu não sou porque eu nasci aqui. Não tinha nascido nada, ele nasceu em São Paulo. Mas ele tinha muita paixão e ele, quando começou... Porque assim, o papai, ele, além de advogado, ele tinha aquela coisa de contador de causos, né, de histórias. E aí ele começou a escrever, né, contos, conversando com as pessoas antigas da cidade, né, para saber como que foi, né, o início de Campo Grande, desde a vila, vamos dizer assim, as colônias que aqui chegaram primeiro, toda a influência, como que era a rua. Então, ele criou, né, os livros, que era a Rua Principal, a Rua Velha, que era a Rua 26 de Agosto. Então, isso era uma das paixões dele. A profissão era advocacia, mas a paixão era essa coisa da história das pessoas e da cidade e a divisão do Estado, porque ele já tinha deslumbrava isso, né? Já uma influência que vinha de outras gerações também. E a pecuária, né? Papai, como eu morava no Rio, eu vinha em férias e eu ficava na fazenda direto. Gente, eu adorava ir para o mangueiro. Eu tenho todos os caderninhos dele, que ele chegava no mangueiro, ele já olhava
e falava, aquele ali, separa que aquele vai dar bom. Ele já, sabe, aquela O coisa olho de paixão, clínico do negócio. de estudar minuciosamente. Naquela época tinha coisa do traseiro, da perna longa, não sei de quê, né? Hoje já mudou um pouco isso, né? E aí ele tinha essas anotações e eu tenho elas até hoje. Ué, Então que ele legal. andava e ele dava nome para cada. Ele tinha livro de nomes indianos, porque ele não aceitava nome qualquer, tinha que ser os nomes, né, da procedência dos indianos, né? Então ele sempre foi um pesquisador e isso trouxe para a gente essa paixão por fazenda. Eu que vinha do Rio, que não podia nem atravessar a rua lá, então eu vinha aqui, eu me sentia com liberdade, né, de ir para a fazenda, brincar. Então eu sempre vivi dois mundos. Na verdade, eu vim para. Aí, quando eu vim morar aqui, eu também convivia com ele, eu ia para a fazenda todo final de semana. Meu marido, né, quando a gente se conheceu, todo final de semana, sexta-feira, a gente ia para Água Branca com o papai e mamãe. Era a companhia. O Ricardo, a família dele toda de fora, então ele considerava o papai e mamãe os pais dele aqui, né? Ele já não tinha mais o pai, a mãe morava no Rio, então absorveu, veio para você, puxou. Entendeu? Então foi muito bom. Só que eu não dei a continuidade, entendeu? Assim, porque primeiro que eu sou a mais nova. Poderia, né? Chegar e falar, não, eu quero, né? Uhum. Mas eu teria que começar aos 50 anos de idade a fazer todo o trabalho de pecuária. E o meu irmão, Dado, que foi o precursor disso, né? Então ele ficou inclusive com a Água Branca, que era a fazenda do papai, porque as outras o vovô deixou para gente. Aham. Então hoje eu tenho a Boitique, que é na saída aqui para São Paulo, bem perto do Grande Anel, e tenho a Santa Helena, que fica a Carapó, né? Aham. E acabei arrendando, porque para eu começar, né? Primeiro que quando houve o inventário, houve uma divisão, né, de quem fica um pouco com gado, né, então o meu sobrinho já ficou com um pouquinho, o Dado ficou com o que já estava lá, cada um ficou com o que tinha. E eu fui acabando com aquilo para poder arrendar, porque eu achei que ia ser difícil. Então eu tinha carneiro, né, a gente ganhou vários carneiros, onça comeu tudo na fazenda. Come mesmo. Entendeu? Então acabaram com os meus. Então não deu para criar mais. Aí eu queria galinha, eu quero galinha caipira, não sei o quê. Mas você tem que ter quem cuide disso. Mesmo que seja aqui na Boitica, eu teria que parar o meu trabalho, porque eu já trabalhava em TV, já trabalhava no governo, quer dizer, então, no cerimonial, então era complicado para mim, né, ficar na fazenda. Sim. E o peão, o papai sempre falou, não reclama da mulher, porque é o peão que eu preciso, é ele que cuida da fazenda, é ele que cuida do gado, e é isso que ele vai cuidar. Galinha, compra, traz galinha pronta. A mamãe falava, eu chego na fazenda, não tem uma galinha para eu comer. Porque tudo era da fazenda. Aí ele falava, não, eu prefiro trazer pronto do que não mexe com o meu peão, né? Então eu tinha essa coisa assim de preservar isso. E aí eu acabei hoje arrendando e acho que de tanto ter feito várias entrevistas na televisão com o negócio de artesanato, cerâmica, eu virei agora artesã de hobby, entendeu? Legal. Então, depois Legal. de 40 anos de TV e governo, eu estou deixando, né? E aí eu vou... A fazenda eu não abro mão, né? As duas fazendas que meu pai deixou, isso vai ficar para as minhas filhas, eu posso passar fome, mas eu não abro mão do que é nosso, do que foi deixado. Eu acho que a gente tem que preservar. Isso é uma Exato. continuidade, né? Um legado, né? É um legado. E aí fica o exemplo dele, né? Que é aquela coisa da honestidade, da humildade, né? De saber lidar com as pessoas da melhor maneira possível. E eu me sinto engajada nisso aqui. E o sindicato começou não com o papai, começou depois, já na época do Kennedy, que eu vinha apresentar, que era no Palácio Popular da Cultura. Aí a gente começou aqui, o auditório ainda era pequeno, fez a reforma, começamos a fazer aqui. E a Legal. Crisul, anos que eu faço lá, a Expo Grande, né? Então eu falo, de que chamar outro, eu fico brava. Você já faz parte do patrimônio. Então é isso. E aí a gente está nessa continuidade aí. Ah, legal, legal. E assim, como é que você vê, Marisa, você está dizendo essa questão da mulher, vamos trazer um pouco para esse assunto aí, eu queria que vocês duas também participassem, que ficassem à vontade. Nós estamos comemorando, vamos dizer assim, o Dia Internacional da Mulher. Como é que você vê a mulher no campo hoje, a mulher no agro, né? No sentido de ser protagonista, porque, claro,
Isso aí é afinidade, como você bem disse. Talvez você tenha tido dificuldade, o seu irmão me encarou e tal. Mas nós temos aqui a Heloísa, a Cláudia, que são duas guerreiras e campeiras, que eu conheço bem o trabalho delas, né? Então, assim, como é que vocês veem isso, a presença da mulher no campo e esse protagonismo cada vez mais acontecendo, que não tinha, né? Vamos dizer assim, hoje isso evoluiu. Olha, eu tenho orgulho dessas mulheres, né? E orgulho daquela mulher, não só a produtora, mas aquela que acompanhava, inclusive, a família, o marido, e que moravam na fazenda, que hoje todo mundo já mora na cidade, né, e vai a passeios, né? Mas antigamente, eu me lembro, a minha infância, a mamãe fazendo goiabada. Um catava goiaba, o outro limpava goiaba, o outro passava no moedor, porque aí o papai fazia aquela pá, fazia as caixinhas para colocar a goiabada, aquele tacho enorme que ela ficava do lado de cá. Isso vem uma infância, uma coisa gostosa, e que a gente ainda tem. Mas agora são as mulheres no agro que produzem o queijo, produzem os doces para vender. Antigamente era o sustento da família. Exatamente, né? Agora são empresários. Agora eu sou empresário, então eu tenho o maior orgulho de vocês, viu? Vamos lá. É verdade. Você principalmente. É muito interessante isso, porque a gente cresceu na fazenda, minha mãe também, meu pai, como eu sou a mais velha da família, então assim, eu vivi muito isso, da mãe estar cozinhando lá no fogão a lenha, um monte de peão, um monte de gente, e aí fazer a goiabada, fazer o doce. Então, é muito interessante isso. Depois nós moramos, até meus irmãos têm idade de ir para a escola, eu estudei ainda fora, fui para a casa da minha avó, na cidade, para o pai e a mãe continuar na fazenda. Aí depois, quando a minha outra irmã fez 7 anos, que antigamente era 7, agora a gente entra na escola, as crianças entram com 4, né? Então, assim, foi quando nós viemos para Campo Grande. A nossa infância, minha infância foi toda na fazenda. E tem a lida com o gado, né? Porque existe o lado da mulher caseira, né? Mas tem a mulher que vai lá e laça, que faz a comitiva, que eu acho que a Cláudia é um pouco assim também, não é? Se lida com o gado. Eu nunca fui dessa parte de cozinha, nunca gostei. Só gostava de comer. Eu gostava. Eu saía atrás do meu pai. Mesmo que ele não me chamasse, eu ia atrás dele. Então eu ficava lá fora. E é o que eu faço até hoje, eu fico lá fora. É muito legal. Não é a parte de escritório, não é para mim. E qual é a dificuldade para os homens encararem uma mulher, por exemplo, de fazer uma laçada, de fazer uma... Não, eu acho que não tem mais não isso. Teve mas assim, né? A mulher, ela não... Tem coisas que ela não faz. Não. Tem coisas que ela não pode fazer por segurança, né? Tipo, casquear um touro. Eu jamais vou casquear um touro, por mais que eu saiba. Porque é perigoso. A gente tomar um coice no rosto, o homem tomar, vai ficar lindo com a cicatriz. E a gente? Então, assim, tem coisa que a mulher não pode. Não é machismo, não, é realidade mesmo. Mas eu acho assim que ao longo do tempo, né, a gente estava remetendo à infância, mas assim, e eu sempre estou também no mangueiro, acompanhando. Então, assim, é muito interessante como evoluiu essa questão da mulher no campo, né? Então, realmente, depois eu vim para a cidade, estudei e voltei anos depois para a fazenda. Então, quando eu cheguei... Estou há 23 anos na fazenda, ajudando minha família. Então, há 23 anos atrás, você ia num evento, era 2, 3 mulheres, uns, 100 homens, né? Sim. E lá no Mangueiro também, se você não punha a mão na massa, você era mais uma. Mas aí, a questão de a gente se impor, né? A gente tem o sangue, e aí chega lá, não, eu vou ajudar, vou fazer isso aqui, hoje eu vou fazer marcação, amanhã... Né? Então, assim, você começa a pegar. E aí, o peão, antigamente, eles ficaram mais cabreiros, assim, mas aí depois pega uma confiança. Se impor, é verdade. Exatamente. Desde a vestimenta nossa, né? Com certeza. Desde a vestimenta. A gente se dá o respeito. Exatamente. Isso aí. Eu, como jornalista, tenho uma curiosidade, porque hoje, essa geração nova, a gente fala que eles estão um pouco perdidos com essa globalização. Não querem nada, não querem dar continuidade. O que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que os filhos de vocês, por exemplo, vocês acham que voltam para a fazenda? O meu já estava na fazenda.
meus voltam também. Isso é legal, né? Mas você acha que na maioria existe Não, essa acho possibilidade? pouquíssimos. Mas eu Pouquíssimos. vejo assim, que o filho, ele se inspira, não todos, né? Mas assim, uma boa parte, a gente se inspira no pai, na mãe, né? Eu vejo pelos meus, e meu pai e minha mãe são a minha grande inspiração, né? Meu pai foi. E, então, assim, a gente começa a desejar aquilo. Mas tudo começa dentro de casa, porque se o pai chega em casa cansado, só fala mal daquilo, eu não vou realmente. seguir aquilo, né? Agora, quando você vê o negócio voando, as coisas... Por mais que tem dias que não são bons, mas você falar coisas boas da profissão, o filho vê você vivendo uma coisa boa, ele também quer viver, né? Então, eu acho muito interessante isso, assim. Eu estou conseguindo presenciar isso. Meu filho tá fazendo administração, falou, mãe, mas eu quero trabalhar com você na fazenda. Então, eu vou de dia, de noite eu vou na faculdade. Falei, ótimo, fechou, vamos embora. Vamos aprender, né? E a minha pequenininha falou, mãe, eu vou ser veterinária, eu também quero trabalhar que nem você no escritório. Então, você vai... eles vão vendo a figura. O exemplo né? é fundamental. Né? Mas isso que você falou da geração é realidade. Muitas famílias não vão ter sucessor. Não vão. Não, e é uma muitos já pena, querem né? vender, arrendar, viajar, é uma outra cultura. E eu sou a né? favor de não vender fazenda. Eu também. Não vender fazenda, porque vendeu não compra mais. Exatamente. Né? É um belo patrimônio quem tem Eu fazenda me lembro hoje. que o papai, na rede, ele falava assim, eu só quero viver mais 5 anos, ele falava assim, né? Porque eu estou muito decepcionado. Ele, quando começou essa coisa do sem terra, essa coisa daqueles movimentos, né? Ele falou, a gente leva uma vida inteira preservando o que é dos outros. O vovô já deixou, né? Ainda tinha um velho coelho, que era da parte dele, né? Então já tinha terra, já tinha tudo. E aí você tem que provar que é seu, o que não é, ou você perder por uma questão injusta. Aí ele falou, o que vai ficar para os meus filhos? Então, ele estava desanimado, sabe? Absurdo, Papai, quando foi, ele já foi assim, triste. E eu vejo que isso é uma coisa que a gente hoje está sofrendo, né? Verdade. Elisa, falando nisso, eu vou lembrar você algumas coisas. A Elisa, ela é suinicultora, mas é pecuarista de alma. Ela adora pecuária. Ela é boiadeira, vamos falar, entendeu? E minha colega de líder, né? Nós tivemos o líder 4 junto. Foi uma baita de uma experiência, né, Elisa? Assim, de uma construção de informação, de viagem, de amizade que nós vamos levar para o resto da vida. Aí, aquela turma, né, Elisa? Tá no coração, né? Com certeza. Então, eu queria que você lembrasse um pouco dessa questão da liderança e falasse um pouco também do seu pai, da presença dele aqui no sindicato, que eu me lembro muito do senhorão, né? Então, relembrar um pouco esse aspecto aí. Sim, então, a trajetória do pai, eu acho que foi muito marcante. Ele também era um belo contador de causas, né? Não tem ninguém que eu encontro e falo assim, mas seu pai contava causa, né? E era muito interessante isso. Eu cresci vindo no sindicato rural, indiretamente, no jantar, né? Tinha um negócio, a mãe tinha 4 filhos, arrumava os 4 e trazia. Pronto, tá? Não tinha crise, né? Então, a gente sempre acompanhou. Acho que isso também é um negócio que é interessante, porque trazer os filhos para viver aquilo que a gente vive. E, assim, é muito prazeroso hoje seguir o legado que ele deixou, tudo, e poder fazer parte hoje do Sindicato Rural, da diretoria, que era um espaço que ele sempre ocupou, né? E eu me sinto assim, muito lisonjeada e muito feliz de poder ocupar esse lugar aqui, que ele sempre gostou, sempre... Qualquer coisa, o Sindicato Rural, ele não perdia a reunião, era presença sempre marcante aqui. Muito atuante. Né? E aí veio o nosso curso, o líder, né? E as viagens, né, Monreal, trocamos várias ideias aí. Teve uma viagem que nós fizemos para Corumbá, que eu fui falando de gado e voltei falando de gado no ouvido do gado e porco. Ai. Mas o líder trouxe muito conhecimento, eu vou dizer assim, que abriu as portas para mim, porque a gente acaba ficando muito no mundo da fazenda, né, Cláudia? Muito. E a gente se dedica, fazenda fazendo, né? Só quem está lá sabe o
quão trabalhoso é, e a gente acaba ficando naquele mundo. Então, assim, o líder veio num momento, assim, muito oportuno para mim. Eu ainda estava de luto, mas, assim, consegui visualizar um mundo diferente que eu não conhecia. Eu via, mas eu não participava, eu não sabia como era. Aí, na época dos nossos antepassados, era tudo no papel, né? E na palavra. Né? Uma palavra bastava. Hoje, nem se você for no cartório, a coisa não acontece, né? E, Cláudia, vamos lembrar aqui também um pouco, você, a vossa família, tem um pouco da minha história, porque você também veio disso aí, também não sou do Mato Grosso do Sul, eu vim para cá 40 anos atrás. Eu vim para Dourados, eu vim trabalhar com irrigação, vim com uma mala e uma cama desmontada e começar minha vida para cá de solteiro. E, graças a Deus, eu me sinto um sul-mato-grossense hoje, de coração, assim, né? E a Cláudia também, a família, o pai, né? Sempre vindo para cá, o seu Carlos, com toda, vamos falar assim, a cultura do Nelore, né? Adquiriu aqui a propriedade perto de Campo Grande. Eu lembro do seu pai lá na Joia, nos leilões. Eu né? fui vários leilões da Joia da Índia com meu pai. Exatamente. Eu lembro fui disso. lá também. E assim, como é que você lembra assim, esse contexto, Cláudia, dessa mudança, de vocês terem que assumir, né? Vamos dizer assim, seu pai vem, bota tudo aí, agora ó, é com vocês agora aí, toca esse negócio, mas muitas vezes do jeito que ele quer, mas aí tem aquele conflito pai e filha, enfim. Como é que você vê tudo isso? E também você com seus filhos agora, né? E também você está vivendo na carne que você viveu. Sim, né? sim. E é verdade, eu e a minha irmã viemos com 18 fazer faculdade. Somos de São Paulo, capital. E meu pai não ficava aqui, era tudo pelo telefone, fax, né? Era fax. Ele investiu no Mato Grosso do Sul, começou a investir. E eu e a Carla, eu sempre gostei muito de bicho. E ele já mexia com gado pior. Com cocheiro em Miranda, né? Aí ele precisava de uma sede para receber as pessoas. Aí ele comprou a antiga Nova Índia. Eu tinha 15 anos. Com 18, eu e minha irmã viemos morar aqui. E começamos a trabalhar na Joia. Já trabalhava, mas sempre tinha gerente, né? Gerente, mas a nossa responsabilidade, mesmo estudando, foi aumentando. A gente, na verdade, aprendeu muito errando, né? Porque não tinha, ele não estava aqui junto. Sim. Errando mesmo. E não é fácil trabalhar com família. É uma coisa muito difícil. Com pai, né? E meu pai é super exigente. Então, assim, eu não quis passar pelo mesmo com meus filhos. Por isso que meu filho formou agronomia, está trabalhando fora, numa empresa, numa fazenda bem grande. Para ele aprender, para ele sentir como é, né? Sentir. Porque eu não quero ficar brigando com ele. E a minha filha vai ser a mesma coisa, faz veterinária. Já falei, vai trabalhar primeiro fora. Depois de uns 5, 10 anos de trabalho, eles vêm. Vão voltar maduro para trabalhar comigo. E eu vou tocando enquanto isso, eu e meu marido. Trabalhar com a família é um nível de exigência muito maior, né? Assim, porque você é exigido mais. E é a mesma coisa. Você não aceita o erro. Não, você exige mais. Você a cobrança é 50 vezes Sim, mais. eu sempre fui mais exigida, porque eu não podia errar. Então, e aí, às vezes, eu me pego fazendo isso com meu filho. Falo, não, mas como assim? Você não... né? Então, assim, mas é uma coisa que vai formando, vai fazendo a formação. Não. Mas eles ficam bastante com a gente, sempre ficaram. Sim. E a Cláudia, ela fala que o pai dela é exigente, só que ela é, acho que igual ou mais. Acho Eu vou mais, contar uma história para vocês, para ela lembrar, que ela não lembra. O filho dela fez agronomia e eu sou agrônomo, né? E teve a pandemia e ele começou a ficar à toa aqui, porque ele não tinha estudo, parou tudo, tal. Ela pegou, Morreal, o que você está fazendo nesse sindicato? Meu filho vai aí, você põe ele, faz ele para estudar, dá um relatório aí, põe ele, não deixa ele à toa. E aí ele fez, né, Cláudia? E aí conviveu comigo aqui alguns meses, né? E eu, você tem que fazer relatório aqui, papapá, encaminhando, no sentido de... Aí ela fala assim, puxou bem o pai, né? O pai ela também é bem. Mas isso falta, né? E muitos pais hoje, né? Que é essa disciplina, porque hoje já está provado que a criança, ela precisa dessa disciplina, né? E ela cobra lá. Eu tenho uma filha que fala, mãe, você foi muito boa comigo, você tinha que ter me dado mais cascudo.
Nunca bati nem nada, mas eu digo assim, você tinha que me chamar mais atenção, você foi muito boazinho comigo, tá vendo? Ainda leva, né? Eu vou contar uma minha, né, que eu tô falando de você, eu vou contar de mim também. Isso. A minha filha, eu viajava muito, né, trabalhava na área de fazenda, aquelas histórias e tal, e minha filha, eu fazia o seguinte, falava, filha, ó, tá aqui essa revista, tem essa matéria aqui, você vai fazer o resumo pro pai, o dia, o pai volta sexta, eu quero saber esse resumo prontinho que você entendeu. Se for bom, eu te pago um sundae. Naquela época, época top, ela lembra até hoje. Ela acabou virando advogada, ela adora fazer essas peças de escrever e tudo. Eu acho que eu tenho um pouco de parte disso. Com certeza. Eu querer toda semana, eu fazia para não perder o contato com ela. Eu fazia isso porque eu queria ficar perto dela, né? E aí toda semana ela lembra até hoje, né? Dessa história de eu largar. Não esquece. Isso eu largava o jornal ou revista, aquela matéria ela tinha que fazer prontinha para mim. Então vamos tomar um sorvete. Então, assim, faz parte, né? E falando da minha filha, né? Que é mulher, que está aí no mercado de trabalho, está na Procuradoria do Estado, advogado. Como é que vocês veem aqui no Mato Grosso do Sul? Eu vou tocar num assunto mais delicado, vamos dizer assim. Tanto o feminicídio que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, tudo isso que eu fico assustado, eu falo assim, gente, como é que pode haver tanta covardia, tanta falta de hombridade dessas pessoas de terem esse tipo de comportamento, né? Como é que vocês veem? Porque, assim, no campo nós não temos estatística, tá? Na cidade é absurdo o que está acontecendo, mas com certeza no campo não é diferente. Não, e tem uma observação que eu acho o seguinte, antigamente não sabia de nada. Isso. Né? Quando começaram as denúncias, parece que aumentou. Não é que aumentou, é que agora as pessoas têm coragem de falar. Né? Então, isso é uma observação. Mas ainda tem gente que tem medo de falar, tem medo de perder a casa, de perder Muita um filho, de morrer, que é ameaçado o tempo inteiro. Né? Então, olha, realmente um capítulo à parte. Isso, eu fico muito triste, muito porque sério. Assim, a gente tem que buscar políticas públicas para reverter isso. Eu não sei até que ponto se consegue buscar essa questão da medida protetiva, que muitas vezes a mulher pede, não tem, aí não consegue, e aí ela acaba sendo aí agredida ou assassinada muitas vezes. Né? Então, assim, não, pior é com os filhos, né? Agora a gente está tendo crimes bárbaros, que ele mata o filho, mata na frente da mãe, depois mata... não, gente, olha... É uma coisa assim absurda no sentido de que a gente vê a desvalorização total da vida humana, né? Da vida humana, e eu acho que nós temos, um papel do sindicato a gente tentar buscar políticas públicas que evitem isso, que punam isso, né? Porque, na verdade, o que permeia toda a nossa sociedade hoje, que eu vejo, é a impunidade. Lei branda, né? O boleto é muito barato. O boleto é muito barato. O cara que se propõe a assaltar hoje, ele sabe que o boleto dele é baratíssimo. Ele, se for menor, não vai ser preso, vai ter uma medida, ele não vai... Então, assim... ele vai ser preso na audiência de custódia, já é solto, porque tem uma série de situações ali que na audiência de custódia as nossas leis estão muito brandas. As nossas leis estão muito brandas. E isso prejudica, por demasia, o trabalho da polícia. Sim. Porque a polícia, ela prende, ela faz o trabalho dela. A polícia pode ter lá os maus policiais, pode ter os problemas como todas as instituições têm, mas no grosso, a grande maioria é decente. Faz o trabalho muito difícil de sair em farda e enfrentar isso nos grandes centros, porque não é fácil isso. Não, eu acho que eles são muito mal remunerados. Exatamente. Entendeu? Valorizados, porque ele deixa a família dele para cuidar da família dos outros. Né? Exatamente. Mas eu acho que também tem influência muito a bebida e a droga. Né? Eu ia falar isso. A gente vivencia isso no campo. E é muito difícil hoje, a bebida, ela sempre esteve presente, mas parece que aumentou, né? E aí, geralmente, a gente vê esse tipo de coisa, geralmente está ligado à bebida ou droga, né? Ele estava drogado, ele estava bêbado, aí bateu na mulher, né? Então, assim, é algo que hoje assombra toda a nossa sociedade. Qualquer mãe, qualquer pai tem
medo dessas coisas, porque é algo que parece que está quase que incontrolável. Né? Eu ainda acho que tudo envolve a cultura, é a educação. Também. Com certeza. Educação e religião, seja ela qual for. E o nosso país ainda não tem um governo firme para investir na educação como deve ser colocado, como no primeiro mundo a gente vê. Né? A educação é fundamental, porque você educando a família, as pessoas, você vê um funcionário que você tem em casa, ele vê o seu exemplo, né? O jeito que você trata ele, então ele leva um pouco para casa dele. Eu tenho uma funcionária que ela pergunta como faz isso, como faz aquilo, porque ela quer melhorar a vida dela. Agora tem gente que não tem jeito. Então, acho que se você desperta, né? Eu acho que a educação é o caminho para tudo. Só que o Brasil está anos-luz longe disso. Mãe e pai é fundamental nessa hora, eu acho. É desde criança, né? Exatamente. Se a mãe tem que corrigir, o pai também tem que corrigir, né? Falar direito, respeita a sua irmã, isso. Né? Eu acho que a família é tudo, né? O modelo de família. Eu acho também. Então, assim, porque se um menino cresce numa família que ele vê o pai respeitando a mãe, que o pai nunca nem gritou com a mãe, Exatamente. Ele não vai gritar com a esposa dele, a chance ele vai respeitá-la. Né? A chance é pequena. Agora, se ele cresce numa casa que está acostumado a ver o pai chegar bêbado, bater na mãe, e é uma, desculpa, mas é uma zona, ele vai fazer a mesma coisa, o modelo dele é esse. Exatamente. Né? Eu concordo. E assim, o pai tem o poder e a mãe tem a autoridade. São duas coisas diferentes. Por quê? O poder é quando a troço azedou, né? Aconteceu um troço grave. Quem vai resolver é o pai, porque não tem outra pessoa para resolver aquela bucha, vamos falar. Mas a mãe tem a autoridade que nunca deve ser desmerecida nem desrespeitada. É exemplo de autoridade. Se você tem um cachorro e a mãe fala, põe o cachorro para fora, eu não quero esse cachorro dentro de casa, o pai não pode pôr o cachorro para dentro. Com certeza. Isso é a coisa mais simples do mundo, o exemplo de autoridade da família. Ah, televisão, a mãe fala, televisão, não. Celular, não. O pai não pode querer ir lá e dar um celular. Exatamente. São situações que vamos dizer assim, que a educação é uma coisa, isso vem da família. O conhecimento é da escola. Isso. A escola vai dar conhecimento, ciência, matemática, história. E que precisa melhorar também. Também. E falando em melhorar, eu acho que nós temos alguma esperança. Eu vou dizer por quê. O nosso setor vem sendo malhado há mais de 20 anos, no mínimo. Agora eu me conheço. Que foi feito um levantamento pelo pessoal do material, de olho no material escolar, de todos os livros oficiais que são colocados no Brasil. São entregues aos estudantes. Foi feito um levantamento. 80% das citações do agro são negativas. Sem citação ou base científica, de pura opinião do autor. Então, o que acontece? O aluno vê uma citação na primeira série, citação na segunda, na terceira, na quarta, ele está formado. Sim. Ele já acha que aquilo lá, quem faz agricultura é bandido, desmata, põe fogo, trabalha escravo, etc, etc, por puro narrativa, vamos dizer assim, de um viés ideológico. Então, o trabalho que o pessoal de olho no material escolar está fazendo, que nós somos parceiros aqui, que nós fizemos aqui a última Expocampo, nós trouxemos profissionais do Brasil todo para mostrarem para os professores o que é feito no agro com verdade, com fundamento, com explicação científica do que é feito. Então, toda essa base nós estamos tentando trabalhar. Eu acho que aí é uma esperança para a nossa educação. Cidadania. A nossa época, nós tínhamos OSPB. Lembra? Exatamente, Organização Cívico a bandeira Brasileiro. Jogam a bandeira no chão. Eu, por exemplo, trabalho com cerimonial, eu não posso ver uma bandeira ser maltratada. Exatamente. A bandeira você não pode, ela estragou. Ela não pode ficar rasgada lá. Joga fora. Não, você tem que entregar para o exército para poder incinerar. Você tem todo um ritual. Isso é besteira. Besteira nada. Eu acho que respeito ao histórico, né? Se a gente não organiza a vida dessa forma, aí não consegue viver. Então, você tem que ter regras, né? Então, eu falo que o cerimonial não é frescura. São regras que estabelecem e organizam a sociedade, né? Então... E através disso é que se passa a cultura de geração para geração. Se você tem um cerimonial ou uma cerimônia representativo daquilo que são os valores da sociedade,
de uma geração para outra, é isso que fica. Exatamente. Não é verdade? Eu me lembro de cantar todos os hinos, tá? Eu me lembro de bater, eu lembro até hoje, tinha 2 amigos meus, que num determinado momento do hino, né? Com a letra, recebe afeto com sincero no peito juvenil, dá um tapa no peito do outro, sabe? Então, assim, são coisas que marcam a gente, porque todo dia a gente cantava o hino, tinha um baita de um respeito, né? E isso, sabe o que eu vejo na escola hoje? Dancinha. Nas escolas hoje, eu visito todas as escolas do campo, são 8, não tem hino. Não tem hino, tem o do Mato Grosso do Sul, quando tem. Não, e é lei, Quando né? tem. Você sabe que tem uma lei que hoje o hino de Mato Grosso do Sul tem que ser tocado nos eventos locais. Mas né? não toca. Não, nem Mas toca, não toca. nem lembra. É triste de ver, porque os alunos, ao invés de serem estimulados a fazer arte, que é fazer arte no bom sentido, de tocar um instrumento, de aprender, fazer uma apresentação com respeito àquela virtude, àquela disciplina, àquele ente representativo, que seria a bandeira, ou enfim, todos os pavilhões, eles são estimulados a fazer dança. Dancinha do cabelo, dancinha do sei o quê, dancinha do rebola. Pô, acabou o valor. Eu falo assim, mas não é possível. Fora, você vê a bandeira do país na casa das pessoas. Nos Estados Unidos, você vai a maioria das casas, quando tem casa. Patriotismo, né? Tem, é uma coisa linda de ver. É verdade. Isso, né? Exatamente. Porque é o país. Eu não estou ligando para ser o político A, B ou C. Exatamente. É o meu país. E a gente é um pouco alheio a isso também, né? Porque a gente reclama, a gente fala mal, mas eu pelo menos, não vou lá para brigar, né? Pô, vai lá na Casa Branca e derruba aquilo lá, porque que é uma coisa. Hoje já tem a manifestação, né? Que já é legalizado, você pode fazer e tal, mas nem isso podia aqui, né? Então era complicado. E mudou muito, né, Marisa? A gente vê assim que a nossa liberdade, enquanto cidadão, ela está muito tolhida, né? Nós estamos hoje num momento muito difícil, eu vejo assim, um momento muito delicado do país, porque nós passamos do ponto, nós invertemos a situação. Você não pode ter uma opinião sobre determinado assunto que você é cancelado, você ligam para você, falam, você daqui a pouco, a imprensa é censurada, o jornalista preso. Assim, nós vivemos um momento... Você não pode falar determinada palavra, que você já vai preso. Exatamente. Né? E assim, uma sucessão de escândalos que me deixa indignado, uma sucessão de escândalos que eu não vi sem precedente na história do Brasil. Uma coisa superando a outra. Que é assim, é histórico o que está acontecendo. Eu não vejo vamos dizer assim, uma solução no sentido de... Tudo que a gente está vendo são as pessoas que fazem as leis, que julgam as leis e que cometem as Exato. Elas são as primeiras a não terem respeito, né, à Constituição, não terem respeito aos ritos, né, que normalmente devem ser colocados, né? E tudo isso, então, nos prejudica demais, sabe? Assim, a esperança... Agora, eu tenho uma boa notícia que eu ando lendo, não sei se vocês já leram a respeito disso, que nós estamos tendo um retorno às coisas antigas. Né? Eu, por exemplo, nessa questão até do artesanato, as coisas feitas manuais estão mais na moda agora, né? Aquilo que é feito, eu achei isso muito legal, de começar a nascer e voltar, porque não tem mais o que inventar. Porque está tudo muito igual. Não é? A globalização, todo mundo, eu acho que virou um curto-circuito. Uma mesmice. E agora está se voltando, né? Quem sabe eu ainda vou na fazenda tomar um leite tirado na hora, né? Só ir na fazenda, né, Cláudia? Isso aí. É muita coisa boa, né? Muito bom. E assim, eu acho que cada vez mais a mulher tem um protagonismo, ela tem o espaço e ainda tem que avançar bastante. Ainda não está, eu acho que, como a Elisa bem falou, já existe muito mais mulher do que tinha há anos atrás, as mulheres estão participando mais, e é um desafio de liderança, porque assim, a liderança, como nós vimos, né, Elisa, a liderança, ela precisa ser refrescada, né? Tipo assim, aqui no Sindicato Rural, por exemplo, eu sou o primeiro presidente que não é daqui que não está da região, assim, que é um cara que veio de fora, né? Não veio, não é o sul-mato-grossense da Gema, né? Um cara que veio, lutou, está aqui trabalhando. Cláudia, a mesma coisa, que ele veio de outro estado. Enfim, mas as lideranças femininas também precisam ser renovadas, né? Novas lideranças.
tem as donas do agro, assim, os programas que a FamaSul Mas coloca, a mulher, né? principalmente a mulher mãe, que ela precisa crescer e mostrar a liderança, ela precisa ser apoiada, principalmente pelo seu companheiro. Sem dúvida. Né? Certeza. Então, tem que ter essa união, não é uma competição. Não. Jamais. E justamente, Entendeu? isso é muito importante. É muito importante. Eu nunca me vi competindo com meu marido. Pelo contrário, Sim. eu sei a minha parte, eu adoro ser dona de casa, eu adoro cozinhar, eu adoro cuidar dos meus filhos e adoro trabalhar. Agora nós invertemos. Agora ela vai trabalhar, eu faço a comida para ela levar. sim. Gostoso, tá Entendeu? Legal. Então, assim, e aí foi uma construção de conhecimento, porque ela trouxe as receitas da família dela, e aí minha mãe com as receitas dela, você vai aprendendo, vai errando, né? Tem dia que a coisa não vai, nem dela nem a minha, a coisa sai errada, ela queimou aqui, salgou ali, né? Mas eu também adoro cozinhar. Mas então, é uma satisfação, né? Você fazer tudo sem dúvida. a 2, a 4, com os filhos. Não tem isso. Eu acho que a família, você tendo esse apoio em casa, você produz muito mais no trabalho, na liderança, onde você for, porque você sabe que o seu lar tá tranquilo, né? E em paz. E eu acho muito engraçado, porque uma vez um funcionário chegou para mim e falou assim, mas você cozinha? Você é dona de casa também? Eu falei, sim, eu sou mulher, sou mãe, sou esposa, né? Na minha casa eu cozinho, eu faço as coisas de casa como qualquer outra dona de casa. É que a gente divide os papéis, né? Exatamente, é isso mesmo. Tem gente que comigo fala assim, mas peraí, mas você não tem empregada? Eu falei, não, eu só tenho faxineira, porque eu adoro cozinhar. E o dia que não dá tempo, que eu tenho um evento, eu almoço fora. Mas hoje em dia eu estou fazendo mais fácil. Assim, né? Então não tem muito mistério. E assim, é muito legal você aprender uma receita nova, fazer em casa. Eu também cozinho. Eu vou fazendo, eu faço a minha boia semana inteira. Não tem dificuldade com isso. É uma boa ideia, né? Da gente fazer esses homens pra gente, né? Com certeza, com certeza. O problema é que muita gente acha que o homem fazendo isso perde a masculinidade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Pelo contrário, ele acho que soma, é muito mais companheiro, né? Eu também acho. Você saber que você tem realmente um companheiro de verdade. E se você não cozinha, ele te ajuda. E aí eu acho que é o que fortalece mais ainda tanto o casal quanto a família. Sim. Né? Sim. E dá apoio para você poder trabalhar, render, fazer outras atividades. Marisa, eu queria te agradecer. A Marisa vai ter que sair, né, Marisa, um pouco do nosso bate-papo aqui. Eu estava saindo discretamente. Não, mas eu quero agradecer. Eu que quero agradecer, tá? Porque eu estou saindo para um compromisso agora, mas foi muito bom, muito gostoso. Que hajam mais, que as 88 venham. Sem dúvida, Marisa. E você faz parte aqui do Sindicato Rural, tá? Que bom. A tua presença, a presença feminina aqui é muito importante. Nós contamos com vocês aqui, tá? Sim. Na nossa gestão, que vocês fazem parte da diretoria, e é muito importante vocês aqui, porque cada dia que a gente tem a presença feminina, muda o ambiente do sindicato, porque é uma presença que alegra, uma presença que traz visão de detalhe, que traz visão... É uma outra abordagem que o homem não tem, que muitas vezes a nossa abordagem é de número, de gestão, de coisa, e a mulher, ela traz um outro astral. Tá? Muito bom. Então, eu queria te agradecer a você, a tua família, tá? Obrigada. Seu pai, Dr. Paulo, que foi um grande baluarte aqui do Nelore, eu me lembro dele também algumas vezes, e você, como sucessor, e a tua família, é um prazer estar aqui. Tá? Muito obrigado pela tua presença. E o que a gente veste a camisa, né, meu? É isso aí. E traz, por favor, um porquinho. Eu vou tá? trazer um pouquinho para o Sindicato Rural. Beijo. Valeu. Vocês continuem a conversa. Valeu. Isso, junto legal, com a legal. Marisa. Vamos. Sentado de pé. Como é que é? Ah, aqui? Ai, gente. Os dois lados? Assim? Vem pra frente no peito. Aqui? Atrapalha aqui, ó. Então, né? Chega essa cara. Aí. Antigamente tinha as festas de aniversário, saíam as garrafas de Coca-Cola.
Mais uma, dois. Beleza. A gente podia falar mais um pouco, Elisa? Vamos tentar finalizar e fazer Então, normalmente, a gente podia colocar, deixa eu pensar num assunto aqui. Continuando aqui no nosso assunto, com relação a mercado, Elisa, como é que você vê o mercado da pecuária esse ano? Cláudia também, na parte de gestão, mercado de touro. Como é que você vê isso e perspectiva para 2026, né? Olha, eu acho que nós começamos o ano muito bem na pecuária, com preços melhores, né? Tem um preço do bezerro excelente, então tem uma perspectiva boa, apesar de a gente estar tendo uma guerra lá do outro lado do mundo, que às vezes, de certa forma, acaba preocupando todo mundo aqui, né? Mas é um ano um pouco apreensivo, né? Temos Copa do Mundo, apesar que eu acho que a Copa do Mundo vai comer mais carne, todo mundo faz churrasco, né? Eleição. Então, assim, vejo com bons olhos a Copa do Mundo, eu acho que vai fomentar a parte de carne, né? Porque não tem jeito, é engraçado, mas todo mundo para no jogo para fazer um churrasquinho e assistir o jogo do Brasil, né? Sem dúvida. Então, eu acho que, de certa forma, fomenta, sim, o mercado, o comércio fomenta. E aí, as eleições, que uma coisa assim, mais apreensiva, né? Mas acho que nós iniciamos muito bem o ano e, pelo que a gente tem acompanhado aí, está desenhando um 2026 muito bom para a pecuária. Legal. Deixa a Cláudia se complementar aí. Eu acho que para touro, venda de touro PO, as pessoas estão bem mais cautelosas. Está muito exigente, Cláudio, esse mercado? Como é que está hoje? Assim? Hoje é muito Porque, mais assim, competitivo, né? Mas eu vejo o vosso leilão que vocês mudaram, vocês tiveram uma mudança forte do enfoque que era o leilão Joia da Índia. Vocês colocaram um novo leilão de venda na fazenda, um novo modelo de negócio, vamos falar. Sim, sim. E eu vejo que está indo muito bem. Assim, Sim, todos vai os bem. anos, conversando com o Diego, né, você fala, vendemos tudo, né? Assim, como é que você vê isso? Esse modelo de negócio é o caminho? Para a gente que nós não queremos mais ficar viajando, porque se você for mexer com gado PO de elite, você tem que viajar o ano inteiro, né? E a gente não quer mais. Viajamos muito já. Então, a gente vende na fazenda por um preço mais acessível e vende tudo. Mas nós já começamos a falar com os clientes, está todo mundo esperando. Vão comprar, mas estão mais cautelosos nos investimentos. O mercado, vamos dizer assim, cada vez mais o pecuarista fica cauteloso no sentido de retrair o investimento, né? Ele não quer gastar porque não sabe lá na frente o que vai acontecer. Exatamente. Mas eu acho que, bom, aí o mercado é seu e você que domina, né? Mas eu acho que por mais que houve uma grande diminuição de área, né, que a maioria das fazendas foi para a agricultura, mas ao mesmo tempo houve uma concentração da pecuária, né? Uma intensificação, né, Leisa? Foi intensificada, exatamente. Então, acho que com isso, como é que você vê o mercado aí de sêmen? Eu acho que ele é muito maior hoje do que o de touros, né? Tem os touros, mas o sêmen eu acho que é um grande negócio hoje, não? Tem que vender muito sêmen. Vende sêmen, mas você tem que ter estrutura, né? E muita gente tem muita estrutura. Mas o touro nunca vai deixar de vender touro. Sim, tem que ter um repasto, principalmente Pantanal, grandes rebanhos. É touro. Acho que é isso. E por sinal, de excelente qualidade, viu? Já prestigiei minha amiga comprando sêmen. Assim, a história um pouco da família vossa, Cláudia, passa pela história do Nelore, né? Sim. Isso vem lá de trás, que aí seu pai, quando comprou a central, ele também comprou um horror de sêmen. Eu lembro, assim, foi um negócio da época de muita repercussão em função do investimento que ele fez, né? E assim como outras centrais aqui também, a Sete Estrelas também comprou as campeãs. Sim. Eu lembro que seu pai comprou campeão nacional. Foi lá em Uberaba, comprou duas campeão nacional, 5 campeão nacional. Trouxe para cá.
A Sete Estrelas comprou 4, 5, 8. Eu falei, gente, então o Mato Grosso do Sul assim, teve um salto naquela época, né? Teve. Pelas mãos do seu pai, pelas mãos do Seu Oswaldo Cossari. Era um Sim. grupo que chamava, era Leilão MS, né? É. Eu estou falando de 40 anos, 35 anos atrás. Mas era outra realidade, né? Hoje já é uma outra coisa. Era outra realidade. Mas Eles houve investiram bastante. uma evolução muito grande na pecuária, né? Muito grande. E no gado Nelore também, né? Também. Hoje a gente fala no Angus, mas um Nelore de boa qualidade, ele não perde muito pro Angus, não, de maneira alguma. Marmoreio, tem tudo, Né? tem tudo. Exatamente. Hoje, fazenda é empresa. É empresa. Não é quem for tocar Isso. fazenda, uma fazendinha, Isso. vai ter que arrendar. Eu acho que essa é a grande diferença da pecuária antiga, de pastagens grandes, de boi de 3 anos, 4 anos no pasto, para uma empresa rural, né? Hoje a fazenda ela tem que ser vista como uma empresa. Hoje sim. Né? Então, ela precisa dar lucro, ela não tem o porquê você ficar com gado de engorda, com um boi, com mais de 24 meses dentro da fazenda. Então, assim, você realmente tem que fazer a roda girar. Né? Não tem nem mercado, frigorífico nem quer isso Não, mais. exatamente. Né? Você tem que pôr qualidade, tem que estar com a conta na ponta do lápis, mas tem que fazer o negócio render. Né? A produção ela tem que ser de excelência. Tem. Gente, estamos caminhando para finalmente aqui do nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer muito, Elis, a você, Cláudia, por vocês serem diretoras aqui da nossa gestão e a participação de vocês, né? É uma honra, em nome do Sindicato Rural, nós estamos completando 75 anos. Vocês fazem parte dessa história, né, através da família vossa. A Cláudia junto aqui trabalhando, iniciando um trabalho bacana, quebrando algumas barreiras, né, Cláudia? A Cláudia, eu boto ela na frente, mas o que eu vou falar lá que eu vim fazer aqui? E vai, né? Mas assim, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres do agro, em função do Dia Internacional da Mulher, uma mensagem para a associada do Sindicato Rural, para você, com relação ao agro e a presença da mulher. Bom, eu quero dizer para as mulheres que eu vejo que o agro evoluiu, foi por demais com a presença feminina, tem muito espaço para muitas mulheres ainda. Dizer que a gente precisa ser determinada, a determinação acima de tudo. Eu acho que uma pessoa, uma mulher determinada, não tem nada que pare ela, né? Quando a gente quer realmente, a gente faz acontecer, busca informação, e não tem nenhum lugar que não caiba uma mulher. Sempre existe. Como a Cláudia disse, você se portando, tendo o seu respeito, você vai no mangueiro, você vai na lavoura, você vai na reunião, você chega num ambiente que talvez fosse só masculino, mas você coloca as suas ideias, que não é nada de diferente dos demais. Então, de dizer que hoje cada dia mais as mulheres somam, e a gente vê isso claramente até nas salas de aula, que hoje geralmente são mais mulheres do que homens, né? Então, a mulher ela vem com com mais estudo, ela vem mais preparada de certa forma, né? Então, assim, eu acho que é uma soma, eu acho que são tempos modernos e que o agro está ganhando muito com essa questão da experiência feminina. Legal, muito legal. A mulher, ela vem para somar. Com certeza. Fica muito chato esse negócio de homem, mulher. É muito desagradável, muito chato, cansativo, na verdade. Com certeza. Tem que fazer até cursos separados. Eu acho muito chato, eu particularmente. Não, eu acho que tinha que ser todo mundo junto. Sim. Mas a mulher, ela não tem liberdade para falar quando tem muito homem. Né? A pessoa ela fica com vergonha. Isso que eu ia falar. Entendeu? Na verdade, eu participo bastante de reuniões que a maioria é homem, né? E às vezes eu quero falar, mas às vezes eu fico com vergonha. Sim, né? É normal. Mas eu vejo que quando eu me imponho, porque o que você não quer? Você não quer falar besteira, né? Então você quer, eu domino um assunto bem, aí eu vou bater de frente com eles, mas né? Às vezes não é nem besteira. Mas não é, exatamente, mas é porque mas aí falta um pouquinho mais de coragem, da gente colocar as ideias da gente, né? Porque quando a gente
por diversas vezes eu treinei isso e coloquei, e aí eu vi que não era besteira e que, pelo contrário, todos pararam para ouvir e levaram aquilo como uma pauta de reunião. Então, eu acho que é isso que faz desenvolver a liderança. Exatamente. E quebrar as barreiras, né? Quebrar as barreiras. Eu acho que até é isso que talvez falte para nós, para ter mais mulheres na política, por exemplo, que ainda é um número muito pequeno perto, né? Apesar de que eu concordo plenamente com você, Cláudia, que as pessoas precisam ter capacidade, não importa o sexo. Não importa. Eu não vejo diferenciação nisso. Eu também não. Mas o meu sonho seria os cursos todos juntos, não ter congresso de homem, congresso de mulher. Não, eu concordo contigo. Eu fico feliz quando a gente vai num evento que tem homens e mulheres. E que a gente senta e discute. Porque essa é a realidade. Porque essa é a verdade. Na fazenda é só homem. Sim. Tem a cozinheira, né, que cuida da sede. O resto é homem. A gente só mexe com homem. Na minha fazenda é um pouquinho diferente, porque como a gente tem a suinicultura, então a gente tem 25 famílias que moram lá, e aí assim, para ganhar uma casa lá, o marido vem só se a sua mulher trabalhar. Por quê? Porque é uma soma. Sim. É diferente, é satisfatório. A mulher é uma chatice se ela ficar no campo sem ter uma ocupação. Não, e você descobre mulheres brilhantes, mulheres super capazes. Caprichosas. Não, eu tenho muito menos problema de horário, de comprometimento. Elas são muito mais disciplinadas nesse sentido do que os homens que às vezes bebem, passam do horário, aquela coisa toda, sabe? Então isso é muito gostoso ver isso no campo. É um clichê, mas é realidade. A mulher realmente é o esteio da família. Com certeza. Para isso ela tem que estar bem psicologicamente, mentalmente, com seus hormônios todos controlados, equilibrados, porque é verdade, né? É verdade. E a mulher, claro, hoje eu com 50 anos eu falo isso, né? Hoje eu vejo, minha mãe sempre falava e eu não acreditava, mas a prioridade minha seria cuidar dos meus filhos, hoje, tá? E eu só queria trabalhar, só pensava em trabalhar. Graças a Deus, meus filhos são super educados, mas hoje eu teria outro olhar para os meus filhos, né? Teria brincado mais. Com todo mundo. Com todo mundo. As jovens, se estiverem ouvindo. É porque a gente, quando é jovem, a gente quer desbravar o mundo. Sim. Né? E assim, o negócio tem que acontecer. O teu trabalho é mais importante. Você tem tanta energia, né? Mas assim, eu de certa forma, eu levava. Eu levei o Henrique no bebê conforto, colocava quando era muito pequenininho, que eu podia ficar algumas tarefas no escritório. Ele ia e ficava no bebê conforto. A Cecília, eu pus um bercinho do lado, depois de 20 dias, eu não aguentei ficar em casa, não esperei nem 40 dias, fui para a fazenda. Falei, não vou ficar aqui não vou embora com você. E aí fomos para a fazenda, e eu coloquei um bercinho do lado da minha mesa, porque daí eu também não ficava muito para fora, mas a Cecília dormia, dava de mamar, punha a dormir e ia resolvendo o restante da fazenda. E bora ver. Que eu lembrei agora, o Sindicato Rural é excelente para preparar as mulheres. Tem cursos excelentes aqui todo mês, né? Exatamente. Isso dá instrução, dá um apoio para as mulheres muito bom. Né? E hoje na internet tem muita coisa ruim, mas muita coisa boa. Tem muita coisa boa também. Né? Então, mulheres se preparem, estudem, né? Mas não deixe de cuidar dos filhos. Sim, eu acho que é fundamental a gente se dividir. Né? Isso eu sempre tive bem dividido na minha cabeça, assim, trabalho muito, mas a hora que eu chego na minha casa, faço questão de ir lá fazer a janta, porque minha filha ficou o dia inteiro na escola, aí eu tiro aquele tempo para os meus filhos, para o meu esposo, para minha casa, e eu acho que isso é fundamental. É fundamental. Obrigada, Monreal. Eu queria agradecer vocês. Eu que agradeço, Monreal, pelo bate-papo. Eu acho que foi muito gostoso, muito bacana a ideia. Parabéns. A presença de vocês como diretoras ajuda muito a gente aqui. Precisamos de vocês, como eu disse, a presença feminina cada vez mais, e tragam novas lideranças, porque a liderança de vocês está pronta, vocês estão prontas. A liderança de vocês é muito importante. Claro que precisamos fazer mais, né? Precisamos desenvolver mais. E a liderança, Elisa sabe muito bem disso, é projeto, é engajamento. Verdade. Tragam, se vocês têm um projeto lá na fazenda, traga para dentro do sindicato, vamos trabalhar junto. Isso é muito legal. Vocês já fazem isso, na verdade, mas é muito bom, é uma honra tê-las aqui hoje.
Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. Valeu.